Bom, nós estamos então na segunda aula do bloco de teoria política, teoria da justiça, né? E o que nós vamos analisar hoje é a perspectiva defendida por Donald Dworkin, né? Dworkin é um autor que também, junto com Rawls, que foi visto na sessão passada, ele tenta defender um conceito de justiça distributiva e ele tenta fornecer uma resposta para a pergunta: o que é que nós devemos distribuir igualmente na sociedade? Nós vimos que no caso de Rawls, a distribuição, ela era uma distribuição que devia dizer respeito, né? A bens básicos e liberdades básicas, mas que sua teoria da justiça dizia respeito especificamente à estrutura básica da sociedade. Ou seja, ele montou um modelo para o estabelecimento de princípios de justiça que devessem reger a estrutura básica da sociedade. No caso de Dworkin vai eleger como aquilo que nós precisamos distribuir igualmente os próprios bens, né? E para isso ele vai tentar nos fornecer um modelo, um experimento de pensamento, um modelo de construção de uma sociedade. De acordo com essa perspectiva, nós vamos imaginar, por exemplo, o que ele vai imaginar, ele nos propõe imaginar uma situação em que náufragos chegam a uma ilha, né? Ao chegar na ilha, eles precisam, de alguma forma, distribuir igualmente os bens que ali são encontrados, né? E qual a proposta de Dworkin? Ele vai nos propor que nós elejamos um número específico de conchas, um número idêntico de conchas, e esse número seja dado, esse número de conchas, esse mesmo montante de conchas, seja dado a todos os náufragos. A partir daquele momento, ele vai então estabelecer o que ele chama um leilão. E dentro desse leilão, ele vai incluir todos os bens disponíveis na ilha. Dessa maneira, cada indivíduo iria fazer um lance por um determinado bem, de tal forma, na percepção de Dworkin, que os lances só encerrassem, ou o leilão, propriamente dito, só encerrasse quando todos os indivíduos tivessem escolhido aquele bem que eles preferem, né? Então, eu costumo criar como metáfora dessa situação um amigo oculto que se faz hoje em dia, que cada indivíduo compra um presente, independente de quem seja o seu amigo oculto. E aí ele chega na reunião, cada um tem um presente, e ele coloca aquele presente na mesa. E alguém vai dizer: eu quero esse presente. E aí há uma troca desse tipo. Aquela pessoa que ficou com aquele presente vai colocar o presente que ela trouxe. E assim sucessivamente. Nesse contexto, o que acontece? As trocas, elas vão se realizando e um mesmo indivíduo, ele pode ter escolhido um presente e pode devolver depois. Ah, não, eu prefiro ficar com esse presente que está aí agora. Então, eu devolvo o meu presente, aquele que eu tinha escolhido, e recoloco na mesa para que outro participante escolha e pego aquele presente que eu prefiro. Esse é mais ou menos o modelo proposto pelo leilão de Dworkin, né? Então, cada indivíduo vai oferecer o número de conchas que supuser apropriado para aquele bem que ele aspira a possuir, né? Então, ao final do leilão, nós teríamos os bens da ilha distribuídos e cada indivíduo com aquele que supôs ser o bem que lhe era mais conveniente, né? Bom, essa situação, ela começaria, portanto, com uma igualdade, porque todos os indivíduos possuiriam o mesmo número de conchas, mas a gente pode perfeitamente imaginar que, com o decorrer do tempo, aquela distribuição que tinha sido interpretada como igualitária, ela pudesse sofrer modificações. E por que ela poderia sofrer modificações? Porque nós podemos imaginar que um indivíduo que escolheu, por exemplo, ficar com um terreno para realizar uma determinada plantação, ele poderia, com o passar do tempo, perceber que aquelas terras eram inférteis e pode, portanto, não conseguir extrair da terra o necessário para a sua subsistência. Ou seja, ele pode ter empatado todas as suas conchas, ou a grande maioria das suas conchas, numa situação em que ele não vai mais conseguir
sobreviver, se sustentar. E, por outro lado, vamos supor que um indivíduo tenha escolhido uma terra que tinha madeira perto do mar e com aquele bem ele então construísse canoas e começasse uma atividade pesqueira. E essa atividade naquele local fosse tão bem sucedida que ele aumentasse cada vez mais o seu número de conchas. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter um indivíduo que aumentou infinitamente seu número de conchas e um indivíduo que perdeu todas as suas conchas e, portanto, agora se encontraria numa situação de total precariedade. Né? Essa desigualdade entre esses dois indivíduos faz a Dworkin propor alguns mecanismos de controle do que vai acontecer após o leilão dentro dessa sociedade. Né? E a proposta de Dworkin é que a gente introduza dois elementos. Um deles ele vai chamar de o seguro. O seguro vai ser um montante de conchas que cada um vai poder oferecer no leilão para comprar um seguro contra a má sorte. Ou seja, como eu não sei, no primeiro momento, se as minhas terras vão ser produtivas ou se a minha atividade pesqueira vai dar certo, eu vou e compro, eu destino uma quantidade das minhas conchas para a compra de um seguro. E esse seguro vai me garantir, caso eu não seja bem sucedido naquela escolha, que eu venha a reiniciar alguma atividade. Né? O seguro ele vai garantir ao indivíduo, e isso é uma coisa que Dworkin deixa bem claro, seria muito importante que as sociedades refletissem qual seria o custo razoável para o seguro, porque esse custo precisa ser suficiente para que o indivíduo recomece a sua vida, mas, por outro lado, ele não pode ser cobrado, o preço pago por ele não pode ser muito alto, porque se for muito alto, as pessoas não vão querer abrir mão das suas conchas para comprar o seguro. Né? E com isso ele vai ser absolutamente ineficaz. Então, o que Dworkin vai dizer é que a partir da escolha do seguro, que é mais um bem disponível na sociedade, nós teríamos então a chance de reparar situações nas quais os indivíduos fizessem escolhas ruins. E o outro mecanismo é o mecanismo da taxação através de impostos. Para Dworkin, os impostos eles deveriam ser cobrados sobre o que o indivíduo conquistou. Ou seja, quando aquele indivíduo que começou a atividade pesqueira, ele passou a receber com aquela atividade um lucro extraordinário, um número de conchas extraordinário, então sobre ele vai recair um imposto maior. E o indivíduo que conseguiu simplesmente sobreviver e não conseguiu ganhar muita coisa, ele praticamente não vai pagar impostos ou ele vai pagar impostos muito pequenos. Né? Então, dessa maneira, o imposto ele tenderia a diminuir o fosso entre os indivíduos que ganham mais e os indivíduos que ganham menos com as suas atividades. Né? Isso, num paralelo à perspectiva de Rawls, vocês se lembram que eu mencionei aqui que na perspectiva de Rawls os extremos não eram controlados, né? Quer dizer, na verdade a gente tinha um controle sobre os menos favorecidos, a situação dos menos favorecidos ela não poderia piorar, mas a situação dos mais favorecidos não era controlada, de tal maneira que a cada melhora da situação do segmento menos favorecido, ela poderia melhorar indefinidamente. Né? Nós vimos que para Rawls isso não seria um problema porque ele expurgava da sociedade tanto a inveja quanto a possibilidade de arriscar, né? O desejo de arriscar. E para Dworkin ele vai encarar esses dois elementos como algo constitutivo das sociedades humanas e que precisa de alguma forma ser controlado através de mecanismos específicos. E o imposto seria um desses mecanismos. Ou seja, no momento em que o indivíduo enriquece muito mais do que o outro, ele também passa a contribuir muito mais do que o outro, ele passa a contribuir com impostos muito mais altos. E esses impostos agora, eles vão ser revertidos para os seguros, para o pagamento dos seguros e também para um outro elemento que é peculiar à perspectiva de Dworkin e que vai ser muito importante para a gente aqui, que é um montante que é fornecido para os indivíduos antes da situação do próprio leilão, né?
Por quê? Na perspectiva de Dworkin, ele entende que na sociedade existem elementos, existem condições próprias e condições naturais do indivíduo que fazem com que ele esteja em desvantagem já no ponto de partida. Ou seja, um exemplo que nós poderíamos imaginar. Vamos supor aqui o leilão e os bens disponíveis. Vamos supor agora que eu esteja diante de uma pessoa que é cadeirante. Essa pessoa, muito provavelmente, antes de pensar na possibilidade de adquirir qualquer bem disponível no leilão, ela precisaria de destinar um número X de conchas a uma cadeira de rodas, ou a muletas, ou algum dispositivo que permitisse a ela uma escolha posterior de uma atividade, né? Então, nesse sentido, Dworkin vai deixar muito claro que isso a deixa em desvantagem na sociedade e que uma sociedade justa não pode começar num contexto onde alguns indivíduos já estão em desvantagem. Então, ele vai fazer com que esse montante arrecadado pelos impostos seja destinado a essas pessoas para que elas pudessem adquirir previamente a situação do leilão os bens dos quais elas necessitam, né? Então, esse é um ponto da perspectiva de Dworkin que vai ser bastante questionado por alguns autores e muitos vão sugerir que dessa maneira as pessoas poderiam simplesmente apelar a bens supérfluos e defini-los como fundamentais para elas. Por exemplo, uma pessoa poderia dizer, não, mas na verdade eu só consigo me alimentar satisfatoriamente se eu me alimento com caviar. Esse é um exemplo dele, eu jamais me ocorreria um exemplo desses, mas eu estou reproduzindo um pouco o exemplo dele, né? E como as pessoas sabem que caviar é um produto caro, o que aconteceria? Então, a sociedade teria que destinar mais a mim do que a outras pessoas. E Dworkin vai rebater essa crítica, dizer que não se trata disso, ele não está dizendo que os impostos eles devam servir a produzir igualdade de bem-estar como uma perspectiva bem-estarista e aquela perspectiva, por exemplo, que faria com que alguém dissesse, então tá, então se você só se sente bem comendo caviar, então nós precisamos te garantir caviar, né? Dworkin vai dizer que não se trata disso, mas se trata especificamente de tentar fornecer ao indivíduo alguma coisa que é condição de possibilidade para que ele esteja em pé de igualdade com os demais. E ele vai reconhecer que algumas características naturais que não dizem respeito, por exemplo, a incapacidades de algum tipo, incapacidade, por exemplo, de se locomover, de ver e de escutar, mas que geram preconceitos para esses indivíduos precisam ser igualmente reparadas. Então, nesse caso, se características naturais, como, por exemplo, o gênero ou a cor da pele, estavam colocados de fora no quadro de perspectivas de justiça de Rawls, no caso de Dworkin, eles vão ser reintroduzidos. E para ele, esses impostos ou as medidas adotadas na situação do leilão ou que antecedem a própria situação do leilão, elas precisam dar conta desses prejuízos dos quais são vítimas pessoas que sofrem algum tipo de preconceito na sociedade, né? Então é dessa maneira que Dworkin foi um dos principais representantes, um dos principais idealizadores da ação afirmativa nos Estados Unidos e que a defendeu amplamente, ou seja, vocês sabem que nos Estados Unidos as cotas foram proibidas, né? Quer dizer, você tem sim ação afirmativas, mas elas funcionam não através de cotas porque isso foi considerado inconstitucional, né? Mas Dworkin tem vários trabalhos tentando mostrar que a ação, o período de atuação da ação afirmativa nos Estados Unidos foi fundamental para fazer com que as universidades elas se diversificassem e que vários segmentos da sociedade tivessem acesso a postos que antes eles não tinham e que a introdução desses indivíduos na universidade e nesses cargos fez com que outros indivíduos pertencentes àqueles grupos também pudessem vir a ter acesso posteriormente. A gente poderia dizer
que a gente percebe claramente. É claro que houve aí um retrocesso, né? Mas o próprio fato dos Estados Unidos ter elegido um presidente negro só se tornou possível na medida em que os Estados Unidos implementou esse processo de ação afirmativa e todos os movimentos de políticas de identidade que, a partir da década de 70, né, foram extremamente fortes nesse país, né? Então, para Dworkin isso era fundamental que se desenvolvesse uma perspectiva de justiça que fosse capaz de reparar também falhas das sociedades concretas, né? Mas, de qualquer maneira, a perspectiva de Dworkin, ela tem em comum com Rawls o fato de que ela elege aquele bem que deveria ser igualmente distribuído sem considerar a perspectiva do agente. Ou seja, ao definir o número de conchas, não se pergunta ao agente qual o número de conchas que ele quer, né, ou qual seria o número de conchas adequado para que todos os indivíduos pudessem iniciar esse processo, né? A atuação do agente, ela surge, ou seja, há um apelo à liberdade do agente, mas esse apelo se dá na situação do leilão, né? É na situação do leilão que é reconhecida a liberdade do indivíduo escolher aquele bem que é mais propício a ele. Isso vai fazer com que a perspectiva de Dworkin, no meu entender, ela tenha, como a de Rawls, uma característica que me parece problemática nas discussões sobre justiça, que é abstrair da perspectiva dos agentes, né? E definir em terceira pessoa aquilo que deve ser distribuído igualmente, né? Mas, se ele compartilha desse elemento comum na perspectiva de Rawls, há também um outro elemento que seria fundamental, que é a questão da própria liberdade de escolha na situação do leilão. E a pergunta que nós poderíamos fazer é o que seria feito quando um indivíduo ele não tivesse concretamente condições, na situação de leilão, de escolher aquele bem que melhor lhe serve. Ou seja, como seriam feitas as escolhas quando o indivíduo em questão não fosse capaz de escolher o bem que é mais apropriado para si, né? E nós poderíamos imaginar que essa é a situação de vários indivíduos dentro dos contextos sociais concretos. Ou seja, há também um pressuposto de liberdade que, de alguma maneira, cerceia o âmbito da própria justiça, né? Ou faz com que esses indivíduos, mais uma vez, eles sejam colocados à mercê de indivíduos com poder de deliberação, indivíduos racionais, para que os seus bens mais básicos sejam adquiridos ou sejam garantidos, né? Então, na perspectiva de Dworkin, nós vamos ter esse elemento fundamental, que é a capacidade de pensar um mecanismo de redistribuição dos bens, de tal forma que essa sociedade ela não estabeleça um grande fosso entre os que ganham mais e os que ganham menos, dos mais e dos menos favorecidos, mas ainda assim ela conta com algumas fragilidades que nós vamos tentar solucionar nas próximas perspectivas, né? Então, a próxima perspectiva que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a perspectiva introduzida por Amartya Sen e depois, posteriormente, também desenvolvida por Martha Nussbaum. É uma perspectiva que ela critica a perspectiva de Rawls e de Dworkin, né? Na medida em que considera que a perspectiva de Rawls, por exemplo, ela atua sobre a estrutura básica da sociedade e ela, portanto, ela não é capaz de fornecer respostas concretas ou fornecer um guia concreto de como os indivíduos devam agir em determinados contextos, mas, além disso, ela também ela fornece princípios para sociedades abstratas, sociedades idealizadas.
E Amartya Sen vai considerar muito importante a gente pensar a justiça para sociedades concretas e pensar mecanismos de correção das injustiças em sociedades concretas, né? Amartya Sen vai escolher como foco da sua perspectiva, mais particularmente como aquele elemento que os indivíduos deveriam, com relação ao qual os indivíduos deveriam ser igualmente considerados, o que ele vai chamar de capacitação, né? Sua perspectiva, então, eu vou denominar aqui perspectiva da capacitação. Esse termo capacitação obviamente, é uma tradução que vocês não vão encontrar muitos traduzindo o termo da perspectiva de Zen dessa maneira, né? Eu opto por capacitação porque o termo é capability e existe também em inglês a palavra capacity. E a escolha de capability me parece, em Amartya Sen, exatamente uma tentativa de distinguir o que ele está querendo dizer da escolha de capacidades, né? E a capacitação, ela é definida por Amartya Sen como a liberdade de escolha de funcionamentos, ou a liberdade de escolha de capacidades que para o próprio agente sejam fundamentais. Então, Amartya Sen vai ser um autor que vai eleger como ponto de partida a perspectiva do agente. E esse agente é um agente que teria, então, a liberdade de escolher que tipo de bens ele quer, como ele supõe que a sociedade deveria atuar para que ele possa se desenvolver plenamente as suas capacidades, né? Então, nós vamos ter aí um foco, basicamente, na liberdade. O que deveria ser igualmente distribuído seria, então, uma liberdade de escolha, né? Uma liberdade de escolha de capacidades. E dessa maneira, Amartya Sen, ele vai tentar reparar algumas deformações das sociedades concretas. Amartya Sen, como vocês sabem, é indiano, né? Então, ele toma muitas vezes como modelo a sociedade indiana, onde há uma defasagem muito grande entre o que determinados indivíduos podem exercer na sociedade e o que outros podem exercer. Ele vai, por exemplo, tentar mostrar que uma mulher ela pode ter as mesmas capacidades intelectuais do que um homem, mas, dependendo do contexto social no qual ela está inserida, ela exerce de uma forma muito mais deficitária as suas capacidades em função de preconceitos ou de encargos que cabem a ela dentro dessa sociedade. Então, a gente poderia dar um exemplo de uma mulher, uma intelectual, que precisa estar participando de congressos e participando de encontros científicos, mas ela é também uma mãe de família e ela tem filhos pequenos e os congressos em determinadas áreas, como por exemplo na filosofia, não fornecem subsídio para o acompanhamento de filhos, né? Eu digo isso porque no caso da medicina, por exemplo, quase todos os congressos são em hotéis que têm um cuidador de criança. E na filosofia eu nunca vi isso acontecer, e por uma razão talvez óbvia, porque na filosofia quase não haviam mulheres, né? E quando elas existem, geralmente elas não têm filhos e assim sucessivamente, né? E os homens filósofos quase sempre são casados e suas mulheres ficam em casa tomando conta de seus filhos, né? Ou elas vão aos congressos e ficam na piscina tomando conta dos filhos, que é também algo muito recorrente. Mas, de qualquer forma, o importante desse modelo para Amartya Sen é perceber que muitas vezes uma mulher é levada a não participar de certas atividades que claramente seriam importantes para que ela pudesse expor todas as suas capacidades ou se desenvolver intelectualmente tão bem quanto um homem, porque ela não possui, a sociedade não garante a ela condições adequadas para isso. E é claro, se nós pensarmos agora na situação das pessoas racializadas ou das pessoas trans, das pessoas que fogem à heteronormatividade, nós podemos ver inúmeros contextos em que alguma coisa desse tipo também acontece, né? Onde essas pessoas, de alguma forma, por preconceitos sociais, elas são levadas a exercer de uma forma deficitária sua própria liberdade. Então, a proposta de Amartya Sen é muito importante porque ela é sensível a essas diferenças.
E ele supõe que uma perspectiva de justiça deveria ser sensível o suficiente para garantir as condições de que todas essas pessoas pudessem exercer essa liberdade, né? Esse me parece ser o ponto mais importante da perspectiva de Amartya Sen e o que fez também com que ele, de alguma forma, ele imperasse em alguns âmbitos do conhecimento, né? Em algumas áreas, né? A perspectiva de Amartya Sen, ela depois, como eu mencionei, ela foi trabalhada por Martha Nussbaum, só que Martha Nussbaum, ela realizou algumas alterações na perspectiva, né? Nussbaum é uma seguidora de Aristóteles, né? É uma neo-aristotélica, então ela se dedicou também a identificar quais seriam os funcionamentos básicos, quais seriam as capacidades básicas que todos os indivíduos deveriam exercer. Então, enquanto Amartya Sen, ele fugiu todo o tempo de fornecer um quadro, uma matriz do que seriam essas capacidades que os indivíduos escolheriam, Martha Nussbaum se dedicou a isso. Ou seja, ela estabelece um pool de capacidades que para ela seriam constitutivas de todos os seres humanos. E caberia, então, à perspectiva de justiça permitir que os indivíduos exercessem bem essas capacidades. O fato da Martha Nussbaum ter focado nessas capacidades, no meu entender, tem duas consequências. Uma delas é que ela se refere sempre à perspectiva como perspectiva das capacitações no plural, e não das capacidades, como Amartya Sen fazia. Ou seja, perspectiva da capacitador, da capacitação, como Amartya Sen fazia. Perspectiva da capacitação, em Amartya Sen, diz respeito à liberdade de exercer funcionamentos. E quando Martha Nussbaum nos fala da perspectiva das capacitações, muitos autores interpretaram isso como se a sua perspectiva estivesse voltada diretamente para a implementação das capacidades, ou seja, o foco da justiça seriam as capacidades. Martha Nussbaum, assim como Amartya Sen, tentaram reparar em seus últimos escritos esse erro e insistir que o foco de suas perspectivas era a liberdade. No caso de Martha Nussbaum, se vocês verem no livro, no artigo que eu passei para vocês vão encontrar isso, né? Ela vai elencar diversas capacidades e todas essas capacidades são precedidas da ideia da liberdade. Ou seja, liberdade de me manter bem nutrida, liberdade de estabelecer relações afetivas, liberdade de ter lazer, liberdade de estabelecer um controle sobre o meio ambiente e assim sucessivamente, né? Todas essas capacidades que seriam para ela básicas e constitutivas de todos os seres humanos teriam a liberdade como a sua fonte, né? Bom, isso dito, a crítica que eu gostaria de deixar para vocês dessa perspectiva eu acho, no caso de Martha Nussbaum, parece que um dos elementos mais importantes, no meu entender, da perspectiva de Amartya Sen, foi colocado à margem, que era justamente a flexibilidade, a percepção das diferenças, dos diferentes cenários em que uma perspectiva de justiça é trabalhada, né? Martha Nussbaum, quando ela nos traz uma categoria, um quadro categorial de capacidades básicas, parece que ela rompe com essa ideia que, pelo menos na minha interpretação, parece muito interessante na perspectiva de Amartya Sen, né? Mas, tanto Martha Nussbaum quanto Amartya Sen, no momento em que eles focam especificamente da liberdade, nós poderíamos nos perguntar como eles entendem a justiça no caso de indivíduos que não são capazes de exercer a liberdade. Nós não estamos falando agora, essa pergunta não diz respeito a indivíduos que não podem exercer a liberdade por condições socioestruturais, né? Condições, por exemplo, porque vivem numa sociedade de castas, ou porque vivem numa sociedade machista, ou uma sociedade racista, e assim sucessivamente, ou porque não possuem renda, né? Mas por indivíduos que, por condições próprias, não são capazes de exercer a liberdade. E eu penso aqui em crianças, em idosos com Alzheimer, com pessoas que possuem um alto grau de insanidade mental e de animais não humanos, né? Quer dizer, como é que nós pensaríamos a justiça no caso desses indivíduos?
Então, me parece que, apesar de toda a transformação proposta por Amartya Sen e Martha Nussbaum, a perspectiva deles ainda acaba encontrando também esse impasse, que é a pergunta pelo o que nós fazemos diante de indivíduos que nós gostaríamos de considerar como incorporados ao nosso âmbito da justiça, mas que não são capazes de exercer liberdade. E que cuja liberdade nós não podemos garantir através de dispositivos ou políticas públicas, né, introduzidas ou implementadas pelo Estado, né? Bom, só mais antes de encerrar, né, eu queria lembrar a vocês que Amartya Sen, ele foi prêmio Nobel, né, e ele foi prêmio Nobel de Economia justamente por uma revisão da própria concepção de pobreza, porque pobreza também para Amartya Sen não é algo que pode ser definido de acordo com a renda per capita de um país, mas deveria passar a ser definido de acordo com o reconhecimento do quanto de liberdade ou do quanto de capacitação aquele país é capaz de implementar. Ou seja, uma sociedade, ainda que ela tenha uma renda per capita bastante alta, se os indivíduos que compõem aquela sociedade, ou se alguns indivíduos que compõem aquela sociedade, por questões socioculturais, econômicas e etc., não são capazes de exercer plenamente a sua liberdade, essa é uma sociedade pobre, né? Então, é essa novidade que Amartya Sen traz para a economia e que continuou sendo uma novidade também no pensamento sobre a justiça, né? Então, com isso eu encerro a apresentação dessas duas perspectivas, né, da perspectiva de Amartya Sen, que é aquela voltada para a igualdade de recursos, e a de Amartya Sen, a de Dworkin, voltada para a igualdade de recursos, e a de Amartya Sen e Martha Nussbaum, que é aquela voltada para a liberdade de escolha dos funcionamentos básicos ou das capacidades, né? Funcionamentos e capacidades, Amartya Sen, ele lida com esses conceitos de uma forma bastante imprecisa, né? Mas, de uma forma geral, uma capacidade é uma possibilidade de exercer algum conjunto de atividades, né? E eu diria que a distinção, eu vou interpretar aqui a distinção entre capacidades e funcionamentos apenas como uma distinção de grau, né? Como eu vou entender isso? Eu vou dizer, por exemplo, a minha capacidade de dar uma aula depende de vários funcionamentos que eu possuo. Depende, por exemplo, de uma capacidade, de um funcionamento cerebral específico, de uma capacidade intelectual, que por sua vez só se dá diante de uma série de outros funcionamentos, mas depende também da minha função respiratória, né? Depende da minha função cardiológica, depende da função das minhas cordas vocais, ou seja, é como se nós tivéssemos vários mecanismos que juntos implementassem uma atividade, e essa atividade nós chamaríamos capacidade. Mas essa distinção é uma distinção, como eu mencionei aqui, apenas de grau, e nós poderíamos usá-la de uma forma intercambiável, quer dizer, na sociedade que nós vivemos, né? O termo funcionamentos, ele parece um termo bastante abstrato, então a gente poderia falar de capacidades e pronto, né? A única distinção relevante aqui seria entre capacitação, que diz respeito à liberdade de escolha, né? E capacidade, que diz respeito a algo uma função que eu exerço, uma atividade que o agente exerce, né? Então, com isso, eu encerro a exposição de hoje e convido vocês para discutir na próxima aula a perspectiva dos funcionamentos, que é uma perspectiva desenvolvida por mim, e também um outro âmbito de discussão, um outro universo de discussão do plano da justiça, que são as perspectivas de reconhecimento, né? Quer dizer, na verdade, eu vou passar brevemente por essas perspectivas e eu vou também discutir uma autora que tenta estabelecer uma ponte entre as perspectivas de reconhecimento e de distribuição, que é a Nancy Fraser, né? Bom, então, foi um prazer e até a próxima.